Bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos começando a nossa live desse domingo, dia 13 de junho de 2021, dando sequência, digamos, à terceira parte desse nosso estudo sobre os três reinos, o reino vegetal, o reino animal e a espécie humana, por assim chamar, o reino hominal, o reino humano. Então, é o capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Então, nós seguimos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, com o nosso bom dia para vocês, e sintam-se em casa, nessa live, sintam-se em casa. Sintamo-nos aqui juntos, não estamos perto, mas estamos juntos nesse nosso grupo de estudos. Eu acho muito agradável falar nosso grupo de estudos, porque aqui nós fazemos um estudo conjunto. Vou aqui me utilizando da voz e vocês se utilizando da escrita, e aí nós vamos trocando ideias e desenvolvendo o nosso estudo. Nas últimas duas lives nós falamos sobre esse assunto, os três reinos. Já falamos do reino vegetal e o homem, e a relação com o ser humano. Depois aqui começamos sobre os animais e o homem, o ser humano, e fomos até a questão 598, 599, Como eu digo, eu não leio todas as questões, nós estudamos o tópico, e estudando o tópico vamos salpicando, vamos lendo uma ou outra questão para formação de raciocínio. Então, nem sempre eu lerei todas as questões sequenciadamente, até porque as que eu não leio são aquelas que com certeza vocês leem aí em casa. Então é por isso que eu não faço essa leitura de todas as questões sequenciadamente. Nós vamos, voltamos e assim fazemos. Então nós vimos na última live, só uma pequena retomada, a questão 598, quando se perguntou se após a morte a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma. Então aqui Kardec faz essas duas perguntas, ou seja, numa pergunta dois elementos. Se a alma dos animais conserva depois da morte a individualidade e a consciência de si mesma. E eles dizem que sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente, disseram eles aqui. Então, vem esse aspecto de individualidade sim, mas consciência do seu eu não. Isso é muito claro aos espíritos. Ou muito claro ficou a resposta dos espíritos, ou muito clara ficou a resposta dos espíritos. Depois nós já analisamos também na última live a questão 599, quando disse a alma do animal, se a alma dos animais pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar. E eles respondem, os espíritos, que não, pois não tem o livre arbítrio. Então, na espécie animal, há um certo determinismo evolutivo. Vamos chamar de mecanismos da evolução. Há um mecanismo ou automatismo evolutivo. É isso que os espíritos respondem. E aí, já trabalhamos isso na live passada, estou apenas retomando o raciocínio para que nós sigamos com as questões que ainda nós não trabalhamos. Aqui pergunta aqui se essa live está sendo transmitida só pelo Instagram. Não, é pelo Instagram e pelo o Facebook. Eu não transmito direto pelo YouTube por questões de
equipamento que eu tenho aqui, por questões de desconhecimento tecnológico. Então eu transmito aqui pelo Instagram e transmito pelo meu canal, minha página do Facebook também. Tá? Depois que termina, aí sim eu posto o vídeo no meu canal do YouTube. Tá? Quem quiser, inclusive, se inscrever no canal do YouTube, lá tem todos os vídeos desse nosso estudo do Livro dos Espíritos, ok? Bom, respondida a pergunta aqui de ordem, vamos dizer assim, pela ordem, vamos então para a questão 600 do Livro dos Espíritos, que pergunta, considerando tudo isso que nós já falamos, das 598 e 599, pergunta então aos Espíritos: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica no estado errante, semelhante ao que se acha o homem após a morte? Desculpe-me, antes de eu responder, deixa eu dar uma resposta também pela ordem aqui, né? Perguntaram aqui qual o horário da live, 9 ou 10 horas. O horário sempre foi às 10. Durante um tempo eu reduzi para 9 horas, e agora voltamos às 10, mas veja, é um pouco complicado para mim. Eu tento manter o horário fixo, tento. Acontece que eu tenho muitos agendamentos, então há momentos em que há um agendamento de live, um agendamento de palestra online, que coincide o horário. Então, para que não fiquemos sem a live do estudo, eu acabo alterando o horário. Então, quando eu tenho um agendamento de palestras, por exemplo, às 10h30 da manhã, eu antecipo a live para as 9. Quando eu tenho uma palestra às 9, eu deixo a live às 10. Então, o horário padrão é às 10 da manhã. Esse é o horário padrão, ok? Mas pode acontecer, e aí eu aviso, eu posto na minha página do Instagram e do Facebook, eu posto dizendo que alterou o horário, né? Mas em regra, eu disse há um tempo que nós ficaríamos algumas semanas às 9 horas e depois voltaríamos às 10, né? Domingo, por exemplo, eu tenho uma live, salvo engano, às 11, então o nosso estudo das 10 vai terminar um pouquinho antes das 11. Então eu tento adequar, para que eu não deixe de atender aos convites que me são feitos para as lives ou para as palestras online. Eu tento conciliar com esse nosso estudo do domingo, tá? Então me desculpe, não é que eu fico indo e vindo, é tentativa de conciliação dos horários da questão da minha agenda, tá certo? A Vânia pergunta: por que a live não aparece no YouTube? Ela vai aparecer, Vânia, depois que eu terminar eu vou postá-la. Eu não faço live ao vivo, né, vamos dizer assim, live, né, no YouTube, porque eu não domino a tecnologia para fazer nos três canais, ou seja, nas duas páginas e no canal do YouTube, tá certo? É por isso que não fica ao vivo no YouTube. Então, logo eu termino aqui, eu já posto o vídeo no YouTube, ok? Voltemos então. Sobrevivendo ao corpo em que habitou a alma do animal, a alma do animal fica no estado errante, semelhante ao que se encontra o homem depois da morte. Em outras palavras, nós já estudamos que o espírito, quando se desencarna, ele fica no estado errante, ou seja, Kardec usa esse termo apenas para um fim didático, e para esse fim didático ele dá a característica, ele usa essa nomenclatura, espírito errante, para aqueles casos em que o espírito está em processo reencarnatório. Então, enquanto ele está no mundo espiritual, nesse processo ida e vinda, ele chama de estado errante, de erraticidade. É só uma forma didática que Kardec encontrou para se referir aos espíritos ainda sujeitos a esse processo reencarnatório. Então ele preferiu chamar de erraticidade, de estado errante. E nesse período o espírito está se organizando, se preparando para novas encarnações. Por isso é que ele faz essa pergunta. Se a alma do animal, é a questão 600, Rosiane. Ele faz essa pergunta justamente nesse sentido. Se o homem fica, o espírito, né, fica na erraticidade, num estado errante, espírito errante, também a alma do animal seria assim, né? E aí eles respondem: fica numa espécie de erraticidade, já que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. É importante nós observarmos alguns aspectos, e dentre esses aspectos nós observarmos
as expressões. Kardec, ele era muito cuidadoso. Kardec era muito cuidadoso com as palavras, tentando ao máximo ter uma expressão para expressar, ter uma expressão para que pudesse indicar um determinado fato. Então, ele era muito didático, ele aplicava expressões. Uma delas essa, espírito errante, erraticidade. Então, Kardec explica que ele usa esse termo para uma determinada situação. E aqui, então, por isso os espíritos disseram que a alma do animal fica como que numa espécie de estado errante, uma espécie de erraticidade, porém não é um espírito errante. Porque o espírito errante, o espírito, ele tem a consciência de si mesmo, ele tem o livre-arbítrio na escolha. Então, há um conjunto de características que se encaixam melhor na palavra, na expressão espírito errante. Erraticidade, grosso modo, lato sensu, é essa esfera espiritual, lato sensu. Espírito errante é aquele que está na esfera espiritual, num processo encarnatório, reencarnatório, consciente disso, que tem consciência de si. Então, por isso é que eles disseram que a alma dos animais fica numa espécie de erraticidade, já que ela não está mais unida ao corpo físico do animal, mas não é um espírito errante. Tecnicamente, ou melhor dizendo, didaticamente, não seria aplicável a expressão espírito errante. E aí os espíritos vão explicar agora. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua vontade. Por isso que Kardec gostava de uma palavra para cada coisa, uma expressão para cada ideia. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua vontade. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Aqui estamos falando, o espírito lá da questão 76, aqui do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos bastante até em outras lives. Aqui ele se refere tentando mostrar que há uma diferença significativa entre o espírito e a alma dos animais. Então eles dizem que a consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. Isso nos remete à questão 598, que nós vimos na última live e até en passant conversamos aqui há pouco. Veja que após a morte do corpo, a alma dos animais conserva a sua individualidade, mas não a consciência do seu eu, como está aqui na questão 98. Então o que estão dizendo aqui, a consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. E a alma não tem consciência do seu eu, de si mesma. Né? É nesse sentido. E seguem. Após a morte, desculpe que eu me perdi na leitura aqui, após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizada a alma quase imediatamente. Não dispõe de tempo para relacionar-se com outras criaturas. Então veja aqui um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Eu gosto muito de dizer que nós não podemos fazer afirmativas reducionistas. O que são afirmativas reducionistas? São quando nós damos uma resposta dizendo que é só aquela que está correta. Só aquele viés é que está correto. Muitas vezes a forma que nós observamos, o prisma pelo qual olhamos, nos dá um conceito para a resposta. Mas se olhado por outro prisma,
há um outro conceito. Então é importante que nós não reduzamos a uma só resposta. E aqui eu faço essa observação por causa da palavra quase, que está aqui na última frase. Quando dizem que a alma do animal é utilizada quase imediatamente. E aí muitas pessoas, quando vão tratar desse assunto, dizem assim: a alma dos animais é usada imediatamente. Esqueceram da palavrinha quase imediatamente. E dão essa resposta imediatamente, como se fosse assim: morreu, desencarnou, voltou na hora. Não, quase imediatamente querem dizer os espíritos que é num curto espaço de tempo, mas não quer dizer imediatamente, de maneira peremptória. Por isso, quase imediatamente. Então eu gosto de chamar a atenção. Pode parecer filigranas, pode parecer essas minúcias, excesso de zelo. Não são minúcias, não é excesso de zelo. É análise do texto. Então, nós temos que tomar o cuidado de, ao trazer as respostas, mostrarmos que é um viés analítico, mas não é reducionista, ou seja, não se reduz tudo a isso, tudo a esse tipo de resposta. Então, esse quase imediatamente precisa ser chamado a atenção, quase imediatamente, porque isso significa que há um tempo de permanência lá, sim. Agora, esse tempo pode ser curto, é esse o sentido, pode ser curto. Aqui eu vi que várias pessoas falaram sobre a questão dos animais lá no nosso lar, é justamente isso. Por isso, quase imediatamente. Então, não há possibilidade. E à frente aqui nós veremos alguns aspectos sobre a questão nos mundos superiores também existem animais. Então, vamos tomar um certo cuidado para não sermos reducionistas. Desculpe, não quero criar nenhuma celeuma, nenhuma discussão estéril, não é isso. Eu quero apenas para que nós observemos. Talvez passe assim de maneira despercebida, não olhamos e depois ficamos afirmando. Então eu circulei aqui a palavra quase imediatamente. Ok? Na questão seguinte, 601. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Olha que pergunta legal. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? E aqui eu faço uma observação na pergunta, tá? Na pergunta. Eles utilizam de um artigo indefinido na expressão da pergunta. Vejam, os animais estão sujeitos a uma lei como a dos homens, a uma lei como a dos homens. A pergunta que Kardec fez não foi assim: a alma dos animais está sujeita à lei do progresso, conforme está no Livro dos Espíritos, a lei do progresso? Não, Kardec não perguntou assim. Ele perguntou se os animais estão sujeitos a um tipo de lei progressiva, não necessariamente a lei do progresso na forma estabelecida na lei do progresso. Olha que interessante. Por isso eu digo, é preciso que nós olhemos o texto, a construção do texto. Vejam, os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens, veja, uma força comparativa. E eles respondem, sim, há uma lei, sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Então, olha que coisa interessante. Há um tipo de lei do progresso. Há um tipo de lei do progresso. Por isso na pergunta Kardec coloca o artigo indefinido.
a uma lei, está sujeita a uma lei. E corroborando isso, nós vamos no capítulo 20, nós vamos no capítulo 22 do livro dos Médiuns. Vamos lá, no capítulo 22 do livro dos Médiuns, Kardec faz essa observação. Ele diz assim: em sua sabedoria não quis Deus que estivessem os animais sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças, aqui na Terra. Então vejam como é interessante. Por que me chamou a atenção esse artigo indefinido na pergunta 601? Por que me chamou a atenção? Porque eu me lembrei desse capítulo 22 do Livro dos Médiuns, em que Kardec diz que os animais não estão sujeitos à mesma lei do progresso. À mesma. Por isso a uma lei progressiva tomou força na pergunta. Porque nesse capítulo 22 do Livro dos Médiuns, cujo título é Da Mediunidade dos Animais, que eu sugiro que vocês leiam, esse capítulo 22 do Livro dos Médiuns, Kardec diz, Deus, vou ler um pouco mais, Deus deu aos animais uma certa dose de inteligência porque para vos ajudarem precisavam compreender, porém lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços aos quais são chamados. Mas em sua sabedoria não quis Deus que eles, os animais, estivessem sujeitos à mesma lei do progresso, tais como foram criados, se conservam e se conservarão até a extinção das suas raças, aqui na Terra. Perceberam? Então, a lei do progresso, tal qual, a Silmara pergunta que item é o 236, Silmara. É o 236, já quase lá no meio do item. Aliás, não é Kardec que diz isso, me desculpe. Esse texto é do Espírito Erastro. Item 236, que tem mais coisas, viu? Tem mais coisas. Depois, se der tempo, eu trabalho esse tópico aqui. Se der tempo, eu volto nele. Mas eu só estou chamando a atenção para esse aspecto, que há, sim, um tipo de progresso, mas não é a lei do progresso na forma que está no Livro dos Espíritos aplicada aos animais. Então, na própria pergunta, Kardec já abre essa possibilidade, ele faz a pergunta numa forma de a uma lei progressiva, mostrando esse artigo indefinido, e como o Livro dos Médiuns foi escrito depois, Kardec já havia feito essa pergunta, ele leva o texto, ele busca o texto do Espírito Erastro, que ele diz que prefere usar o texto do Espírito Erastro para falar da mediunidade dos animais do que ele mesmo, Kardec, discorrer. É interessante ele trabalhar isso. Ele abre aqui o texto, né, do Espírito Erastro, né, para que trate desse assunto. Se der tempo, eu trabalho um pouquinho esse aspecto ali, que eu vi algumas perguntas assim um pouco semelhantes, que levam a esse capítulo 22, item 236. Silmara, você perguntou detalhe, nessa edição da FEB aqui que eu tenho, é a página 300 é o finalzinho, a última frase da página 350 e a primeira frase da página 351. Para quem tem essa edição aqui da FEB, tá? Só para facilitar aí a consulta, ok? Então essa é a questão 601. Por isso explica... as pessoas ponderaram aqui, e aqueles animais que aparecem na literatura espírita lá, no Nosso Lar e na revista espírita que Kardec fala de animais em outros orbes, está aqui bem explicado na questão 601 do Livro dos Espíritos. Ok? Acho que deu uma ideia, né? Estou tentando aqui, na medida do possível, acompanhar as perguntas. Eu volto a dizer que no Facebook, para mim, é um pouco mais difícil acompanhar as perguntas, porque eu uso o celular e aparece só uma linhazinha. Então, a hora que eu olho, não tem a pergunta mais, tá?
eu vou tentando, à medida do possível, responder. Tá certo? Então, para quem quiser olhar, o item 236, logo quando começa a resposta do Espírito Erasto. A Xiomara disse que a edição dela é outra, então é só observar o seguinte: quando começar, vai estar entre aspas, óbvio, né? Quando começar, logo no início do item, Kardec discorre um pouco, depois ele põe a resposta de Erasto. E aí, na metade da resposta, vocês vão encontrar isso que eu acabei de ler aqui, ok? Bom, questão 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Interessante, né? Porque Kardec é muito interessante. Ele vai desdobrando o raciocínio, ele não pergunta de uma vez. Ele pergunta, ele cria uma premissa na forma de pergunta, os espíritos confirmam ou não confirmam aquela premissa na forma de pergunta, e aí depois Kardec desdobra a premissa a partir da resposta. Então, como aqui os espíritos disseram que os animais estão sujeitos a um tipo de lei progressiva, a um tipo, não, vejamos claramente isso, a um tipo, artigo indefinido, de lei progressiva, desculpe-me, então ele desenvolve a pergunta. Já que os animais estão sujeitos a essa lei, a um tipo de lei progressiva, ele pergunta se os animais progridem como o ser humano, como o homem, por ato da sua própria vontade ou pela força das coisas. Por ato da sua própria vontade. Vamos por analogia. Nós, os seres humanos, os espíritos encarnados aqui na espécie humana, a nossa evolução, conforme vemos na questão 132, na questão 167 do Livro dos Espíritos, a nossa evolução, ela depende das nossas vontades. Ela depende das nossas vontades. Nós não evoluímos por força das coisas, ou seja, pelo determinismo evolutivo. A doutora Marlene diz aqui que são forças das coisas. O determinismo evolutivo, doutora Marlene. Como se a evolução fosse um determinismo, um impulso da natureza e não força, não uma escolha, não fruto de ato. Então, o ser humano, o espírito que somos, nós não evoluímos pela força das coisas, nós evoluímos pela nossa vontade. A força das coisas pode desenvolver nossas vontades, ou não. Agora aqui, quando ele coloca a força das coisas, eles deixam claro, os espíritos, eles respondem, pela força das coisas, razão porque não há expiação entre eles. Força das coisas, o determinismo. Aí eu sugiro, deixa eu pegar aqui, só um segundinho, fica na estante aqui mais perto. O livro Consolador, Emmanuel vai dar uma ideia disso, salvo engano, deixa eu olhar aqui na questão 132. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para confirmar se é a questão 132 mesmo. Só para eu não me perder aqui. Sim, veja o que Kardec pergunta, o que é perguntado a Emmanuel. Aqui a expressão de Kardec, força das coisas, é a expressão de Emmanuel, determinismo. Então pergunta assim, há determinismo e livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Eles dizem, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção. O determinismo, primeiro, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então vejamos que quando Kardec fala aqui da força das coisas, ele se refere à ideia de um impulso evolutivo que leva a um processo evolutivo. Então, quando os espíritos dizem que é uma espécie progressiva, é uma espécie de lei progressiva, nessa espécie de lei progressiva, o progresso se dá pela força das coisas. Ou seja, há um determinismo, há um empurrar natural. Nesse tipo de lei progressiva aplicado aos animais, às almas dos animais. É isso que Kardec quis dar a entender com a expressão força das coisas, ou seja, o impulso evolutivo natural.
e não um impulso evolutivo por escolhas que nós fazemos. Entendeu? E aí eles deixam claro que não há uma expiação, porque a expiação depende da escolha, do livre-arbítrio. É uma consequência de escolha. Nós já estudamos isso, não vou entrar em detalhes, né, como vê a questão, a Silmara até sugere a questão 540, né, muito bem sugerida, mas essa questão 540, Silmara, eu a utilizaria mais para analisar a questão 607A. Essa questão 540 eu a colocaria, até anotei aqui, eu a colocaria na questão 607A, né, para linkar. Mas então é preciso perceber isso. Nós já estudamos sobre expiação em outra live, não vamos voltar nesse aspecto, né? A pergunta que eu li do livro Consolador aqui é a questão 132 do livro Consolador, então nós podemos linká-la aqui tranquilamente. Então esse é o sentido da expressão força das coisas, empurrando, ou seja, o determinismo. Então Emmanuel nos diz que o determinismo atua nas camadas inferiores da evolução. E o livre-arbítrio se amplia com a própria experiência do espírito, né? A questão aqui, mostrando claro, no sentido específico da palavra, expiação é uma consequência de atos que afetaram o processo evolutivo. Não vamos entrar em detalhes do que é expiação. Volto a dizer, Kardec tinha o cuidado de usar uma palavra para determinar um tipo de situação. Ele não gostava muito de fazer analogias com a mesma palavra. Né? Nós temos uma boa literatura espírita, né? Ivana diz aqui, nós temos uma boa literatura espírita que trata desse assunto. Eu aqui estou me atendo apenas aos pontos que Kardec trabalhou com os espíritos, tanto aqui como no Livro dos Médiuns, como eu citei aqui o capítulo 22, estou me atendo a esse aspecto só, tá? A esse aspecto somente. Aquilo que Kardec trabalhou nesse contexto de analisar os três reinos, ok? Eu não estou entrando nos detalhes das pesquisas que bons estudiosos fizeram sobre o assunto reino animal, reino vegetal, meio ambiente. Eu não estou entrando nesse aspecto porque é um assunto muito vasto, que ainda está em fase de desenvolvimento. Então nós temos um prisma abordado por um autor ou autora, um outro prisma abordado por um outro autor ou outra autora. Então é preciso que observemos isso, né? A doutora Marlene coloca que esse determinismo rege também os animais domesticáveis. Sim, sempre é um impulso. E aí, doutora Marlene, eu sugiro que leia o capítulo 22 do Livro dos Médiuns, que eles vão fazer uma abordagem sobre a educação, a palavra que usam, né? A instrução dada aos animais. E Kardec, no Livro dos Médiuns, ele sugere que se leia a Revista Espírita de setembro de 1861, tá? Que ele vai explicar como que os educadores de pássaros faziam para poder dar esse ar de inteligência, né? Como é que eles adestravam os pássaros a tirar as cartas. Então, Kardec mesmo sugere aqui, ele faz uma nota, dizendo que na Revista Espírita, de 1861, poderia encontrar, né? O que mostra que Kardec sempre dava uma revisada nos textos, nas edições. E aqui nesse capítulo 22 do Livro dos Médiuns, também há essa forma, essa expressão. E Kardec, aliás, inicia o capítulo 22 falando dessa questão da educação dos animais, né? do instruir, do adestrar os animais, né? Então, eu volto a dizer, aqui na última live, muitos aqui sugeriram, e eu corroboro, o trabalho que a doutora Ivênia Prada desenvolve. Tem um material do Euripides School também que ele desenvolve, e tem outros autores que tratam do assunto, e o próprio Gabriel Delany, né, no livro Evolução Anímica, ele trata desse assunto. Tem uma literatura muito vasta sobre o assunto. Então eu aqui estou me atendo
a forma que Kardec trouxe, no limite que Kardec trouxe, sem os desdobramentos que depois foram feitos, muito bem feitos, por autores que se dedicam a esse estudo. Então aqui, volto a dizer, Kardec utiliza as palavras no sentido delas e não no sentido de analogia com outras situações. Então por isso ele disse que não há expiação, porque tecnicamente a palavra expiação ela advém como consequência de atitudes advindas do livre-arbítrio. Então são consequências de ações e escolhas. Como não há consciência nos animais, como vimos na questão 598, não há consciência, não há responsabilidade. Então voltemos àquela ideia, né, do determinismo aplicado às camadas inferiores da evolução, conforme Emmanuel fala na questão 132 do livro O Consolador, né? Eu não, como em outros assuntos, não aprofundamos, e teve casos que o assunto necessitava um aprofundamento, nós deixamos para fazer uma live só daquele assunto, né? Então, como fizemos uma certa vez sobre uma questão simbólica do Gênesis bíblico, né? Tinha a ver aqui com algumas questões, mas nós não íamos fazer uma análise do Gênesis bíblico, dos 4 primeiros capítulos do Gênesis bíblico. Então depois fizemos uma live só falando do Gênesis bíblico, né, daquele ponto. Então é o mesmo aspecto aqui, como eu fiz em outros casos. Estamos aqui analisando o Livro dos Espíritos na forma lato sensu, Livro dos Espíritos, e depois os desdobramentos. Algumas vezes fazemos, outras vezes não, e aí vocês podem seguir com esse estudo, nesse assunto específico, com diversos autores bons, né, bons autores, boas autoras nesse sentido, ok? Então não é que eu não queira ficar respondendo, mas é assim, é porque estou me colocando mais aqui nessas questões, tá certo? Então desculpem aqui eu fazer essas observações, né? Como nós veremos na questão 607, 607A, 607B, que falaremos dessa transformação do princípio inteligente em espírito, também não vamos ir além do que está na questão, senão pequenos salpicos, né? Já que temos estudos muito agradáveis sobre a evolução, e sugiro, se vocês conseguirem, algum material na internet para esse assunto, a evolução, sugiro que vejam algumas palestras do nosso querido amigo Honório Abreu, já desencarnado, porque muitos veem Honório Abreu como o estudioso, somente o estudioso do Evangelho. Sim, foi um dos grandes estudiosos do Evangelho. Mas Honório Abreu, ele também foi um grande estudioso da evolução. Então ele tem estudos sobre evolução, infelizmente ele não deixou livro para isso, mas ele e o grupo Emmanuel, né, há estudos belíssimos em que ele vai mostrar essa evolução espiritual, essa questão tentando associar uma evolução espiritual com a teoria da evolução das espécies. É muito interessante, e aí eu deixo a sugestão para que leiam, que busquem na internet alguma palestra que ainda tiver no YouTube, do nosso querido amigo Honório Abreu. Volto a dizer, muitos o conhecem pelo estudo do Evangelho, que aqui a Sandra colocou humildinho. Honório, ele foi um grande estudioso do Evangelho, foi vou dizer, meu professor, vou dizer assim. Pude conviver com ele, trocar muitas ideias, aprender com ele, mas ele também foi um dos grandes estudiosos da evolução espiritual e humana. É muito interessante esse trabalho que o Honório fez, tá? Então, também, ontem foi feita inclusive uma live, né, em comemoração aos se ele encarnado estivesse, aos 91 anos, fizeram uma homenagem a Honório, e vale a pena buscar o material de estudo dele. Então, sobre esse assunto da evolução, estou só adiantando, não chegamos ainda na questão 607, mas sobre esse assunto da evolução, uma fonte muito interessante para o estudo da evolução são as palestras de Honório.
O estudo do Evangelho também, inclusive sobre o estudo do Evangelho, ele tem um livro, a doutora Marlene citou aqui, o livro Luz Imperecível, que eu ganhei de presente dele, né? O primeiro livro presenteado, né, ele me deu. Então, assim, fiquei muito feliz com isso, com uma dedicatória muito carinhosa dele. Então, assim, vale a pena, tá? Mas voltemos aqui na questão 602. Então, sim, esse tipo de progresso, esse tipo de lei progressiva, é pela força das coisas, ou seja, esse determinismo, esse impulso evolutivo, né? Aqui o Fábio perguntou em que grupo de estudos. O Grupo Emmanuel, Centro Espírita Emmanuel, o Grupo Emmanuel, lá da Rua Perdões, no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte. Porque muitos pensam que eu moro em Belo Horizonte, eu estou a 400 quilômetros de Belo Horizonte, eu moro aqui no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Mas esses estudos estão na internet, tem várias palestras dele, vale a pena, ok? Seguindo, então, questão 604, como os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, desculpe, dever-se-á concluir que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se notam em todas as suas obras. Kardec é muito preciso. Perguntou sobre se há um tipo de lei progressiva. Os espíritos responderam que sim. Ele perguntou se esse progresso seria da mesma forma da lei progressiva aplicada ao ser humano, ou seja, fruto das escolhas. Eles disseram que não, que é pela força das coisas, e que aqui na Terra os animais sempre ficarão assim. Então ele perguntou, mas isso não é ilógico? Ter um ser que não muda, que não evolui? Aí os espíritos vão responder de uma forma mais aberta e não específica da pergunta. Eles vão dizer, tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender. Então, quando os espíritos percebem que a pergunta ela tem sentido, mas a resposta não seria bem entendida por uma questão de nível evolutivo, eles então chamam atenção para isso, para dizer, olha, não vai dar para responder da forma que você gostaria, porque você não entenderia. Então vejam como eles responderam, tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. Significa que muitas coisas do mundo espiritual, ou melhor dizendo, muitas coisas da nossa vida, nós não sabemos ainda. É isso que eu chamo a atenção, porque muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que respondem tudo, como se tudo tivesse resposta pronta. E há muitas coisas que nós não sabemos. Então nós podemos até responder dizendo que é uma conjectura, é um pensamento próprio, é um pensamento derivado. Mas nós não podemos dizer que é uma resposta pronta, uma resposta cabal. Porque há coisas que vão se descortinando gradativamente. Então eu sou muito cauteloso com algumas perguntas, no sentido de respondê-las sim ou não. No sentido de respondê-las somente assim que ocorre. Então é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado, né, ser mais parcimonioso, né, com a construção das respostas, porque há coisas que nós podemos inferir, mas não garantir. Então é preciso tomar esse cuidado, e assim nós vemos em várias respostas dos espíritos, eles dizendo que ainda não temos condição de entender completamente. E esse é um problema. Quando nós não entendemos nada, nós não falamos nada.
Quando nós entendemos tudo, nós explicamos. Agora, quando nós entendemos mais ou menos, nós nos confundimos. Porque ficam respostas mais ou menos. E as respostas mais ou menos dão espaço para mais ou menos entendimentos. Então, o saber pouco e o saber muito vai bem, mas o saber mais ou menos complica. Então, nesse mais ou menos, nesse saber mais ou menos, é melhor fazer que não sabe, ou seja, olha, eu não tenho condições de responder na forma que você perguntou, porque vai ser difícil de você entender. Então vamos aguardar um tempo e aí a gente responde, né? O professor José Adroaldo aqui faz uma pergunta interessante, faz uma sugestão, né? Poderíamos recorrer às questões 17 e 18 do Livro do Espírito. Perfeitamente, professor. Perfeitamente, professor. Vamos até essas questões 17 e 18, que diz, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Eles respondem, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas. Eles dizem, o véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas para compreender estas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Né? Então, muito bem colocado, professor Adroaldo, muito bem colocado. Até anotei aqui, essa observação. Por isso eu disse, as coisas vão se desvelando. Então, é preciso, né, que nós tenhamos essa cautela. A resposta não terminou ainda. Estou só dizendo como que os espíritos responderam. É uma pergunta muito bem elaborada por Kardec, né? É uma pergunta muito bem elaborada por Kardec, que questiona justamente isso. Se não seria ilógico ter um ser que estabelece um limite ali e nada caminha? Isso é ilógico, fere o princípio evolutivo? Tá, a pergunta é precisa, como todas as perguntas de Kardec, precisas. Mas os espíritos preferem dizer a ele que eles poderiam dar uma resposta profunda, mas o entendimento ficaria raso. E olha que estamos falando com Kardec. Vamos seguir? Diz então que há coisas que aparentemente são absurdas, mas que têm ponto de contato que o homem jamais poderá compreender no estado atual. Poderá entrevê-los, vejam, poderá entrevê-los por um esforço da sua inteligência. Eu gostei dessa frase, dessa expressão, por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver alcançado o seu pleno desenvolvimento e se tiver libertado dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. A Tatiane está dizendo aqui, a turma de Sergipe no Largo do Simão. Eu estou em falta, viu, Tatiane, com a nossa turma da AGE, né, da Associação Jurídico Espírita aí de Sergipe. Já faz um tempinho que eu não tenho conseguido participar das reuniões, mas vou participar. Estou só alinhando esse corre-corre profissional que está está nesses dias últimos aí. Ok? Nosso querido grupo da AGE lá de Sergipe, né, a Associação Jurídica Espírita. Então, Tatiane, Cirleide, né, que está aqui, que é da AGE, professor Adroaldo também, que é da AGE, me desculpe aí a ausência temporária lá dos estudos das sextas-feiras. Fechando parênteses, vamos seguir com a resposta. Importantíssimo essa forma. Dizendo então que nós precisamos de um esforço de inteligência. E eles dizem, até lá, até desenvolver isso, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sob um prisma mesquinho e acanhado. Mesquinho e acanhado. Ficais certos de que Deus não pode contradizer-se e de que na natureza tudo se harmoniza por meio de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Se nós olharmos essa resposta dos espíritos, eles estão chamando a atenção, não de Kardec, estão chamando a atenção de todos nós. Eles estão chamando a atenção aqui para esse aspecto
que nossos raciocínios, ainda menores do que o necessário para o entendimento das coisas maiores, que nesse raciocínio muitas vezes nós somos mesquinhos. Nós queremos reduzir à nossa explicação, toda uma estrutura universal. É como se nós quiséssemos colocar toda a água do mar em um copo, em uma caneca. É isso que eles estão querendo dizer. É isso que eles estão querendo dizer. Que há muitas coisas ainda, e nós não podemos querer colocar tudo isso numa caneca. Numa caneca. É isso que eles estão dizendo. Vejam, que é preciso que nós evoluamos, veja, para entrevê-los, ou seja, esses detalhes, para entrevermos, é preciso que haja um esforço da sua inteligência, diz os Espíritos. Mas somente quando essa inteligência tiver alcançado o seu pleno desenvolvimento e se tiver libertado dos preconceitos e do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Ver claramente o que na obra de Deus? Que tudo se encadeia. Que na obra de Deus tudo tem um motivo. É a inteligência suprema da questão número 1. Tudo tem um motivo na obra de Deus. Nada está solto. Então aquilo que Kardec colocou aqui na pergunta, vejam, voltemos à pergunta. Como os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, dever-se-á concluir que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade? O que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se nota em todas as suas obras. Então, Kardec faz uma pergunta provocativa, no bom sentido, sempre educado, provocativa. E os Espíritos respondem que aquilo que está sendo visto não é o prisma correto, que sim, encadeiam-se. Nós veremos isso na questão 607A, quando chegarmos nela no próximo domingo, que é onde nós encerraremos esses tópicos do Livro dos Espíritos. Há um propósito para tudo. Então esses seres não ficarão inferiores eternamente. Haverá transformações. Guardem isso por enquanto. Na próxima live, nós, ao analisarmos a questão 607A, nós veremos esse aspecto e também a 607B. Nós veremos esse aspecto. Então eu gostaria que vocês guardassem essa resposta. E essa parte final, até que essa inteligência atinja o pleno desenvolvimento, diz assim, até lá suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sob um prisma mesquinho e acanhado. Mesquinho quando se há uma maldade na elaboração do pensamento. E acanhado porque há uma timidez ainda intelectual. Todos nós somos crianças intelectuais. Todos nós. Face a essa chamada desenvolvimento pleno desenvolvimento que eles usaram aqui. Quando tivermos alcançado pleno desenvolvimento. E ainda não alcançamos. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, tomemos cuidado ao responder as perguntas, porque nem tudo ainda nós conseguimos explicações. Para muitas coisas, nós não temos explicações ainda. Por que não temos? Porque ainda não elucubramos raciocínio suficiente para a compreensão. Então, muitas perguntas que me são feitas, eu respondo assim com muita certeza, não sei. Muitas respostas que me são feitas. Há muitas perguntas que me são feitas, a minha resposta mais segura é, não sei. Não sei. Muitas coisas eu não sei. Por isso, até acho ótimo não saber, porque eu posso buscar para aprender e alguém me ensinar também. Isso é que é importante. Então, eu vejo raras vezes pessoas respondendo não sei. Sempre acho um jeito de saber. E aí me preocupo mais ou menos. O saber mais ou menos, me desculpa. Isso é igual a fé mais ou menos. É igual isso. Então eu tenho esse cuidado, tá? E o não sei
acho que das minhas respostas, o não sei é o que eu mais respondo seguramente. É o que eu mais tenho segurança para responder quando eu falo não sei. Não sei. E muitas coisas eu não sei. Então até tem gente que fala assim, Simão, você podia escrever sobre esse assunto. Eu não tenho cabedal para vários assuntos para poder escrever sobre eles. Porque para escrever nós precisamos fundamentar muito. Para dizer, para falar, nós precisamos fundamentar. E aquilo que eu não consigo fundamentar, eu vejo como um acho. E aquilo que eu acho serve mais para mim do que para os outros, porque é um acho, é uma opinião muito pessoal, né? Então é isso que eu deixo esse parêntese aqui para a gente pensar. Nem tudo, aliás, para a maioria das coisas dessa realidade espiritual, nós não temos respostas. Pelo menos eu não. E aqui os Espíritos disseram que é preciso, para alguns assuntos, termos pleno desenvolvimento da inteligência. Tá certo? E assim, então, encerrando, vamos fechar com a questão 604 para encerrar esse tópico de hoje. Kardec pergunta, assim, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? Olha que coisa interessante. Um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem seria a inteligência? Olha que Kardec e os Espíritos já trabalharam muito isso. Eles responderam, sim, sim. Só que eles acrescentaram um pequeno ponto. Sim, mas os animais só têm a inteligência da vida material. No homem, no ser humano, a inteligência dá lugar à vida moral. Já disseram isso outras vezes. O animal, ele não consegue entender a vida moral. A moralidade, isso é fruto da consciência. Então tem a inteligência para os atos da vida material. Eles têm a inteligência necessária para as suas manutenções, sua vida material, para a perpetuação da espécie. Já vimos isso aqui em outras questões, não me recordo quais delas, mas nós já vimos aqui, né, a partir da questão 592, né, aqui, ó, 595, fala aqui, ó, que a liberdade de ação é limitada às suas necessidades e etc. Então aqui os Espíritos deixam claro que sim, a inteligência do ser humano, no ser humano, a inteligência nos animais, é um ponto de convergência. Mas eles deixam claro que a inteligência dos animais se limita à vida material, às suas necessidades materiais. E a inteligência do ser humano é também das necessidades materiais, mas para as necessidades morais também. A vida moral. A vida moral. E a vida moral está diretamente ligada à consciência. Então, infelizmente, nós temos vários seres humanos que a vida moral ainda não passa pela inteligência. Ainda estão quase que na inteligência animal. Não no existir, no perpetuar, talvez, mas no querer usar a força para dominar. E a nossa força, ela está no elemento moral. No elemento físico, os animais são muito mais fortes. Mas no campo moral, é que está a nossa força. É aquilo que os espíritos chamam de autoridade. Autoridade moral, que é diferente de autoritarismo, que é diferente de poder da força. Então, que olhemos essa questão 604 e observemos, se nós, os seres humanos, se nós, os espíritos encarnados, estamos mais para essa inteligência de vida material do que para a inteligência de vida moral, se ainda estivermos mais ligados a essa inteligência de vida material, está faltando um pouquinho ainda. Está faltando um ponto. A inteligência da vida moral. É isso que vai nos distinguir dos animais. E muitas vezes, os atos humanos são mais materiais do que os atos dos animais. Não é assim que deveria ser. Não é assim que deveria ser. A Ana pergunta aqui o que é moral. Ana, isso dá uma palestra. Depende. Depende do sentido que se dá. Mas os Espíritos respondem de uma forma mais
mais assim, rápida, que é a regra do bem proceder. Tá? Sobre isso, eu sugiro que você leia, está até perto aqui para nós aqui, que você leia, deixa eu pegar as questões aqui, a partir da questão 614, que vai falar da lei natural, e depois eu sugiro que você leia a questão 629, que é justamente essa pergunta que você fez. Que definição se pode dar da moral? E eles responderam: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, essa pergunta que foi feita aqui, né, o que é a moral, a pergunta bem colocada, eu disse dá uma palestra, mas eu sugiro aqui a Ana que leia a questão 629 do Livro dos Espíritos e o seu desdobramento. E aí também sugiro que leia capítulo 10, versículo 25 do Evangelho de Lucas, onde ele fala desse amor ao próximo. Então eu gostei muito dessa resposta dada pelos Espíritos. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Tudo pelo bem de todos. Aí está uma boa definição de moral da questão 629 do Livro dos Espíritos. Ok? Vamos encerrar por aqui então nossa live de hoje. No próximo domingo nós seguiremos com a live questão 605A, questão 606, ou seja, espero que eu consiga terminar o tópico, espero que eu consiga terminar esse tópico no próximo domingo, ok? Desculpe, eu acabo falando demais numa pergunta só e a coisa não anda, né? Mas vamos seguindo, ok? Muito obrigado pela live de hoje, até domingo que vem, se Deus quiser. Um bom domingo para todos, uma boa semana para todos nós, que começa hoje a semana, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse nosso estudo. Vamos seguindo com o nosso estudo enquanto conseguirmos, ok? Muito obrigado mesmo pelas observações, pelos acréscimos que foram feitos aqui durante o estudo, pelas respostas que vocês deram aí escritas, que eu não consegui dar. Então, assim, por isso é o nosso grupo de estudos, né? Um vai ajudando o outro aqui no grupo. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado mesmo, e até domingo que vem, se Deus quiser. E hoje, às 19 horas, tem uma live, eu até me esqueci aqui o título da live, no canal do YouTube do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Anápolis, em Goiás. Então me perguntaram qual é o link. Eu sei que é só entrar no YouTube, Grupo de Estudos Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá de Anápolis, e vai estar lá, 19 horas. O tema específico eu me esqueci, sinceramente. Eu me esqueci assim, o nome do tema, tá? Mas fica aí o convite, que alguém quiser, 19 horas. Se for possível, eu coloco aqui no Instagram também, né? Eu faço ao vivo, se for possível, também no Instagram, ok? Então, muito obrigado, Deus abençoe. E na nossa mineirice, na forma de agradecer, Deus lhes pague. Até.